Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre o estudo dos gases. Então, nessa aula, necessariamente, a gente vai falar dos gases ideais ou dos gases perfeitos, né? A gente tem que ter em mente que esses gases ideais ou perfeitos são gases que são obtidos em laboratório. Então, não é um gás que a gente tem livre na natureza. São gases que são obtidos em laboratório em condições ideais, tá? De temperatura e pressão. Então, existe um valor de temperatura e pressão específico, onde eu pego um gás e transformo esse gás em um gás ideal. Um gás ideal é aquele gás que vai ser coordenado pelas variáveis de estado e que vai obedecer à equação geral dos gases que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar aqui são algumas características do estado gasoso. Quais são as principais características de uma substância que está no estado gasoso? Primeiro, maior entalpia. O estado gasoso, gente, é o estado de maior entalpia. O que é a entalpia? É o nosso ΔH. O que é o ΔH? É a energia. Então, necessariamente, é o estado onde as partículas têm maior quantidade de energia. E é por isso que quando a substância está no estado gasoso, as partículas conseguem ter a maior movimentação. Eles têm movimentação vibracional, rotacional, que é quando ele gira ao redor dele mesmo, e translacional, a partícula consegue sair de um ponto e chegar em outro ponto. Exatamente por quê? Porque eles têm muita energia. E se eles têm muita energia, eles conseguem se movimentar muito, automaticamente a entropia do sistema também aumenta. Entropia, a gente está falando de desordem. Então, sistemas gasosos são sistemas onde a gente tem uma desordem muito alta. As partículas não ficam bonitinhas, organizadas, uma do lado da outra. Não. Fica cada um querendo se movimentar para um canto, cada um vai para um lado, cada um se movimenta do jeito que quer. Então, fica extremamente desordenado, tá? Exatamente porque eles têm muita energia livre, então eles podem gastar essa energia fazendo uma série de coisas. Outra característica importante do estado gasoso é que é um estado que é coordenado pelas variáveis pressão, volume e temperatura. Gente, pressão, volume e temperatura a gente chama de variáveis de estado. Por que variáveis de estado? Porque são variáveis que, se a gente conseguir alterar, a gente consegue mudar o estado físico da substância. A gente consegue mudar o estado em que a minha substância se encontra, tá? No estado gasoso, ele é o estado físico onde as substâncias são mais sensíveis às transformações que podem ocorrer com variação de pressão, volume e temperatura. Então, a gente diz que dos 3 estados físicos mais importantes, o estado gasoso ele é praticamente coordenado por essas variáveis de estado. Uma mínima alteração na pressão, no volume ou na temperatura de um sistema gasoso pode provocar uma transformação enorme dentro do sistema, tá? Então, já que a gente falou das variáveis de estado, a gente vai citar um pouquinho de cada uma delas. Primeira variável de estado que a gente vai falar é a pressão. Gente, a equação geral de pressão para sólidos e tal, a gente calcula fazendo pressão é igual a força sobre área. Então, força a gente dá em newtons, área a gente dá em metros quadrados, e aí a gente descobre, né, a primeira unidade de medida no sistema internacional para pressão, que é o newton por metro quadrado. Então, quando a gente trabalha com essa ideia de pressão igual a força sobre área, a gente tem que lembrar que a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Uma está no denominador de um membro da equação e a outra está no numerador de outro membro da equação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma pressão muito alta, quer dizer que a minha área de contato é pequena. Se eu tiver uma pressão pequena, a minha área de contato é grande. Aqui está o motivo pelo qual, se uma pessoa sentar numa cadeira de pregos, ela não se machuca, porque a área de contato é grande, então a pressão de cada prego é pequena. Mas, se a pessoa sentar em um prego só, eu vou ter uma área de contato muito pequena, então a pressão vai ser muito grande, aí ela vai se machucar, tá? E a gente entende a pressão também como pressão atmosférica. Gente, a pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que a coluna de ar faz sobre a superfície. Então, eu coloquei aqui uma situação, ó, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. O ponto A, ele está no nível 0, está no nível do mar.
O ponto B está a determinada altura em relação ao nível do mar. O que a gente entende? À medida em que eu vou ganhando altitude, à medida em que eu vou ganhando altura, a coluna de ar que pressiona, ela vai diminuindo. Então, a minha pressão atmosférica diminui, tá? Quanto maior for a minha altitude, menor vai ser a pressão atmosférica no local. É por isso que fica um pouco mais difícil de respirar. A gente fala que o ar em altas altitudes, o ar ele fica rarefeito. Eu tenho menos molécula de oxigênio por unidade de volume. Então, a pessoa tem que fazer uma força muito grande para esse oxigênio entrar, né, no processo de respiração, para ele entrar pelas narinas. E essa força maior gera um desgaste maior. É por isso que quem faz escalada, né, o pessoal que trabalha subindo montanha, tal, alpinistas e afins, eles têm uma técnica em que eles andam determinada altitude, aí eles param aqui por um tempo para o corpo poder se acostumar a esta altitude, para o corpo produzir mais hemácias, para que vão ser responsáveis, né, pelo transporte do oxigênio no corpo. Aí eles retornam para o ponto anterior. Depois eles vão lá e sobem mais um pouquinho, chega aqui num novo patamar. Fica aqui por um tempo, o corpo acostuma com a pressão atmosférica do local, com a força que tem que ser feita para respirar, o número de hemácias aumenta. Aí o que eles fazem? Eles retornam para esse ponto aqui, onde o corpo já está acostumado. E aí, por fim, eles terminam a trajetória deles, chegam ao ponto final, fica aqui por um tempo, o corpo já vai estar acostumado. E aí, se for necessário, eles retornam ao ponto anterior antes de terminar a escalada aqui de novo, tá? Então, toda essa técnica está relacionada ao fato de que, quando a gente ganha altitude, a gente diminui a pressão atmosférica. Se eu diminuo a pressão atmosférica, eu tenho menos unidade de oxigênio por volume. Então, fica mais difícil de respirar mesmo, tá? A segunda variável de estado que a gente tem é o volume. Só voltando aqui, ó, na pressão, a gente tem as unidades de medida. 1 atm, uma atmosfera, que corresponde a 1,01 vezes 10 à quinta pascal, tá? Pascal também é a unidade de medida. E 1 pascal corresponde a 1 newton por metro quadrado. Então, se você quiser escrever em pascal ou newton por metro quadrado, você está escrevendo a mesma coisa, o mesmo valor. Se precisar de converter para atm, a gente tem essa relação. 1 atm corresponde a 1,01 vezes 10 à quinta pascal ou newton por metro quadrado, tá? A segunda variável de estado que a gente tem é o volume. Gente, o que é o volume? O volume é o espaço ocupado por um corpo, né? A gente tem uma propriedade geral da matéria que se chama extensão. A extensão nada mais é do que o volume que o corpo ocupa, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser o volume ocupado pelo gás, porque a gente está estudando os gases. Coloquei aqui algumas relações que a gente tem. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Por que você botou isso aqui, Rayandra? Porque às vezes a gente vai precisar de fazer algumas conversões. A gente vai ver que na equação de gases, a gente tem unidades de medida específica para o volume. Então, você vai precisar fazer conversões, tá? Então, saber essas transformações aqui vai ser muito importante, vai ajudar muito na hora de fazer as atividades. E por último, mas não menos importante, a terceira variável de estado, que é a temperatura. A gente sabe que no Sistema Internacional, SI, a unidade de temperatura é o Kelvin. E aqui, gente, a gente só vai trabalhar com a temperatura em Kelvin. O exercício já vai me dar ela em Kelvin? Não, o exercício não vai te dar ela em Kelvin. Então, você vai precisar fazer a conversão. Coloquei aqui a equação de conversão de temperatura. Se a sua temperatura estiver em Fahrenheit, F menos 32 sobre 9, aí você vai igualar aqui, ó. É igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Coloca o valor da temperatura em Fahrenheit aqui no lugar do F, vamos imaginar que é 40. Então, vai ficar 40 menos 32 sobre 9, igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Descobre quanto é a temperatura em Kelvin. O exercício me deu a temperatura em Celsius. Então, você vai trabalhar aqui, ó. A temperatura que o exercício te deu em Celsius, vamos supor 20.
20 dividido por 5 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. O que a gente tem para pensar aqui, olha? O denominador do Celsius e do Kelvin é 5, é um denominador comum. Então, eu posso simplificar esse denominador e aí eu chegaria à equação que, isolando o Kelvin, né? Temperatura Kelvin é igual a Celsius mais 273. Essa maneira aqui é uma maneira simplificada de entender essa equação aqui, tá? Então, por exemplo, o exercício me deu lá que a temperatura em Celsius é 27. 27 mais 273 são 300 Kelvin. Então, a gente vai trabalhar somente com a temperatura em Kelvin. Ah, eu posso substituir na equação e converter depois? Não, não faça isso. Você precisa fazer a conversão antes de substituir em qualquer equação, tá? Coloquei também aqui a relação de conversão para variação. É diferente quando eu quero saber o valor de uma temperatura numa outra escala e quando eu estou trabalhando com a variação de temperatura. Se eu pensar, por exemplo, na temperatura 27 mais 273, eu tenho 300 Kelvin. Mas é diferente eu falar que a minha temperatura variou 27 graus. Porque aí uma variação de 27 graus Celsius equivale à mesma variação da escala Kelvin. Então, eu iria colocar 27 para Kelvin também, tá? Prestem muita atenção nisso, se o exercício está te dando o valor da temperatura absoluta ou se ele está te dando o valor da variação de temperatura. Se ele estiver te dando o valor da variação, a gente tem essas relações, ó. A variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, que é igual à variação da escala Fahrenheit dividido por 1,8. Então, por exemplo, uma variação na escala Celsius de 18 graus seria igual a uma variação de 18 graus na Kelvin. Mas uma variação de 18 graus na Fahrenheit seria 18 dividido por 1,8 para eu achar quanto que é a variação na escala Kelvin, ok? Então, muito bem, pessoal, falamos aqui das 3 variáveis de estado, né? Pressão, volume, temperatura, exatamente para a gente poder chegar na equação dos gases, que é nosso interesse aqui. Então, para o estado gasoso, a gente tem uma equação geral que a gente fala que é a equação de Clapeyron, tá? Essa equação, gente, é uma equação de gás ideal. Todo gás que obedece a essa equação aqui, a gente fala que aquele gás é um gás ideal. Qual é a equação? Pressão vezes volume igual a número de mols vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura do sistema. PV igual a nRT. Para o vestibular, nunca rezei tanto. Essa é a nossa equação, tá? O que a gente tem que lembrar? Número de mols. Gente, o que é o número de mols? É Mzinho, que é a massa dada pelo exercício, dividido por Mzão, que é a massa molecular, que você vai calcular, né, fazendo pela tabela periódica. Você pega a quantidade do elemento vezes a massa do elemento na tabela periódica, faz o somatório da massa da molécula toda, ok? O que a gente tem para essa equação, gente? As unidades de medida. Vamos lá, ó. Se a sua pressão estiver em Pascal ou Newton por metro quadrado, né? Porque a gente acabou de ver que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. O seu volume obrigatoriamente vai ter que estar em metros cúbicos. Ah, mas o exercício me deu ele em litros. Então, você vai precisar fazer a conversão. Por isso que eu coloquei aquelas conversões lá. O seu R vai valer 8,314. E a temperatura, gente, em Kelvin. Sempre em Kelvin, tá? Agora, se a minha pressão estiver em ATM, então o volume que eu vou utilizar na equação vai ter que estar em litros. E o meu valor do R vai ser igual a 0,082. A temperatura permanece em Kelvin. Então, o que eu tenho que pensar? Vamos imaginar o seguinte, o exercício me deu o valor da pressão do gás, me deu o número de mols, me deu a temperatura e quer que eu ache qual o volume que aquele gás ocupa. Então, eu vou substituir aqui, né? PV igual a nRT. Então, o que eu tenho que observar? Se o exercício quer o volume em litros, obrigatoriamente a minha pressão vai ter que estar em ATM, o meu R vai valer 0,082 e a minha temperatura tem que estar em Kelvin. Então, você precisa certificar que todas essas grandezas estão nas unidades de medida correta antes de substituir na equação, tá? Vamos imaginar que o exercício te fala lá, ó,
que você tem uma pressão que é de 2 atm, você tem uma temperatura que é de 27 graus Celsius e você quer achar qual é o volume que o seu gás ocupa, tá? E ele te deu uma massa aí, falou que é CH4, que você tem uma massa de 32 gramas de CH4. Então, o que você precisa pensar? Primeiro, o exercício te deu a massa, ele não te deu o número de mols. Você consegue calcular o número de mols primeiro e depois substituir esse valor aqui? Consegue. Ah, eu posso substituir essa equação, Mzinho sobre Mzão, aqui no lugar do número de mols? Pode, você consegue achar também, tá? Então, vamos lá. Pressão está em atm. O meu volume, eu já sei que eu vou achar ele em litros, porque a regra é essa, pressão em atm, volume em litros. O R eu já sei que vai valer 0,082. E a temperatura tem que estar em Kelvin, mas aqui ela está em Celsius, ó. Então, eu vou somar temperatura Celsius mais 273, eu chego na temperatura em Kelvin. Então, aqui, ó, 300 Kelvin. Agora ficou fácil, tá? Eu vou calcular aqui, ó, o meu número de mols. Meu número de mols vai ser Mzinho, que é a massa que o exercício me deu, dividido por Mzão, que é a minha massa molecular. Então, eu vou lá na tabela periódica, vou olhar, a massa do carbono é 12. Então, eu tenho um carbono aqui, 1 vezes 12, 12. A massa do hidrogênio é 1 vezes 4, vai dar 4. 4 com mais 12, 16. Então, calculei minha massa molecular, 16, substituí aqui. Então, meu número de mols aqui é igual a 2 mol. Agora é só eu substituir na equação. PV igual a nRT. Qual que é a pressão? 2. Qual é o volume? É o que eu quero achar. Qual é o número de mols? 2 vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Então, o meu volume aqui, vou simplificar, ó, esse 2 aqui com esse 2. O meu volume vai ser 0,082 vezes 300. O resultado disso aqui é a minha resposta em litros, ok? Então, trabalhei com a minha equação geral dos gases. Quando que eu vou usar essa equação, gente? Quando o exercício me perguntar qualquer coisa do gás, qualquer característica, pressão, volume, número de mols ou temperatura, e que o gás, eu não esteja passando por uma transformação gasosa. Eu quero saber só uma característica do gás. Então, eu vou usar a minha equação geral dos gases. Agora, se o exercício me fala que o gás passou por uma transformação, aí eu tenho uma equação de transformação gasosa. O que seria uma transformação? Eu tenho uma quantidade ou umas características iniciais do meu gás, ele passa por uma transformação e ele vai ter as características finais diferentes das iniciais. O que eu tenho que pensar para uma transformação gasosa? O número de mols inicial do meu gás, ele é igual ao número de mols final. Eu não adiciono gás no sistema e nem retiro gás no sistema. Eu vou mexer só nas minhas variáveis de estado, tá? Então, ó, pensando nisso, eu tenho a minha equação, PV igual a nRT. Isolei o número de mols aqui, olha, ficou PV dividido por RT. Se eu sei que o número de mols inicial é igual ao número de mols final, então o que eu vou fazer aqui, ó? Pressão inicial vezes o volume inicial sobre R, temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final sobre R, temperatura final. O que eu posso fazer com esse R? Ó, eu posso simplificar, ele está multiplicando nos dois membros, e aí eu chego na minha equação de transformação. Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final sobre temperatura final. Votou é igual a PVT, ok? Todas as condições iniciais do gás são iguais às condições finais. E aí, ó, o exercício me deu lá. Um gás, ele tinha uma pressão de 2 atm, num volume de 10 litros e temperatura de 100 Kelvin. Ele passou para um volume de 20 litros e para uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a nova pressão do gás? Então, ele passou por uma transformação. Eu vou usar essa equação aqui. Vou substituir os dados das características iniciais e igualar com os dados das características finais, ok? E aí eu consigo chegar, né, no que eu quero, seja pressão, volume ou temperatura. As transformações que os gases podem passar são transformações específicas, gente.
Então, a gente vai ter algumas características para essas transformações, tá? A primeira transformação que o gás pode passar é uma transformação isobárica. Iso significa igual, bárico vem de pressão. Então, é uma transformação onde eu tenho uma pressão igual, ou seja, a minha pressão ela vai permanecer constante durante a transformação. Se o gás estava a uma pressão de 2 atm no início, no final ele também vai ter 2 atm. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso simplificar a pressão da minha equação. Não vou precisar usar a pressão, porque é o mesmo valor. Então, vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. É a minha mesma equação, ok? É a equação de transformação. A única coisa que eu fiz foi simplificar a pressão porque é o mesmo valor, a pressão não vai mudar. Então, faz sentido eu multiplicar por 2 desse lado e por 2 aqui também? Não faz sentido, eu posso simplificar, ok? Então, eu cheguei aqui, volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. O que eu tenho dessa equação aqui? Volume e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura do sistema, eu vou ter que aumentar o volume do sistema também. Ah, mas e se eu dobrar a temperatura? Se eu dobrei a temperatura, eu vou dobrar o meu volume. Se eu reduzir a minha temperatura pela metade, eu vou reduzir o meu volume pela metade também, tá? Em um gráfico, a gente representa uma transformação isobárica com uma reta. O valor da pressão é constante, mas o volume ele pode aumentar. Então, eu tenho o meu valor de pressão aqui, aí aqui eu tenho o meu volume 1 e aqui eu tenho o meu volume 2, né? O meu volume final e o meu volume inicial. Se o meu gás saiu de um volume menor e foi para um maior, nesse sentido aqui, ele está passando por uma expansão isobárica. O que eu estou querendo dizer? Ele está aumentando de tamanho, né? Está ocupando mais espaço a uma pressão constante. Agora, se ele sair de uma pressão maior e chegar em uma pressão menor, que é o que eu acabei de fazer de verde aqui, a pressão constante, né? O valor da pressão é constante. Mas ele saiu de um volume maior e foi para um menor. O que aconteceu com o meu gás? Ele passou por uma compressão, ele foi comprimido. A temperatura, a pressão constante. Então, mas como que a pressão vai ficar constante e ele vai expandir? À medida em que o volume aumenta, a temperatura aumenta na mesma proporção, então a minha pressão vai ficar constante porque o volume e a temperatura estão aumentando juntos. Aqui era 1, aqui era 1. Aqui foi 2, aqui foi 2 também. Continua todo mundo no mesmo valor, tá bom? Então, a primeira transformação isobárica, pressão constante. A outra transformação que a gente vai ter, pessoal, é a transformação isovolumétrica. Pode estar escrito isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. É a mesma coisa. É uma transformação onde o meu volume vai permanecer constante. Ou seja, o meu volume inicial, ele vai ser igual ao meu volume final. Então, eu posso simplificar esse volume aqui, da equação. E aí, eu vou chegar na minha equação como sendo pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Observando essa equação, eu chego à conclusão que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu dobrar a minha pressão, eu vou dobrar a minha temperatura. Se eu dividir a minha pressão pela metade, eu vou dividir a minha temperatura pela metade. Vamos pensar em um exemplo de transformação isovolumétrica? Vamos pensar na panela de pressão. Vamos imaginar que, idealmente falando, a panela de pressão não vai dilatar. Então, se você tem uma panela de 5 litros, ela vai permanecer de 5 litros. Aí você botou água, botou umas batatas lá dentro, quer cozinhar a batata. Fechou a panela. O que vai acontecer? A temperatura da panela vai aumentar, porque você colocou ela no fogo, então a panela está aquecendo. À medida em que a temperatura aumenta, o que acontece com a pressão lá dentro da panela? Aumenta também. Ou seja, eu estou aumentando a temperatura e a pressão em uma mesma proporção. Eu poderia dizer que é uma transformação isovolumétrica? Sim, se eu considerar o sistema ideal, eu posso dizer que é isovolumétrica.
Como que eu represento num gráfico, gente? Eu vou pegar um valor de volume, que vai ser o meu volume constante. Para esse volume, eu tenho um valor de pressão inicial e vou ter um valor de pressão final. Ó. Vou colocar aqui o meu valor de pressão final. Essa setinha para cima significa que o meu gás está expandindo, está aumentando de tamanho? Não, porque o volume dele é constante. Essa setinha para cima aqui só está indicando que a pressão está aumentando. Se a pressão está aumentando, a minha temperatura também está aumentando. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Então o exercício te falou lá, ó, uma panela de volume 5 litros, temperatura inicial 200 Kelvin, de pressão inicial 2 atm, passa por uma transformação em que o seu volume permanece constante. Indique a nova pressão se a temperatura for para 400. Então, ó, você tem a temperatura inicial, a pressão inicial, a temperatura final, você acha qual que é a pressão final, ok? E por último, a gente tem a transformação isotérmica. Gente, a transformação isotérmica agora é a vez da temperatura permanecer constante. Aí aqui a gente vai ter umas coisas bem interessantes, ó. A temperatura é constante, então eu vou simplificar aqui. Eu vou ficar com pressão inicial, volume inicial, igual a pressão final, volume final. Nesse caso aqui, a pressão e o volume não são diretamente proporcionais. Eles são inversamente proporcionais. A pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. O que eu estou querendo dizer? Se eu duplicar a pressão, o meu volume vai reduzir pela metade. Se eu triplicar o volume, a minha pressão vai reduzir 1/3. Ou seja, a operação que eu faço em um lado, acontece o inverso para outra grandeza. Se a pressão aumenta, o meu volume diminui. Se a minha pressão diminui, o meu volume aumenta. Na mesma proporção, tá? Como eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais, ó, pressão e volume, o que eu vou ter, gente? Uma curva. Como assim uma curva? Para um valor de volume pequeno, que é o meu volume inicial, eu vou ter uma pressão inicial que é alta. Mas aí, se a minha pressão final for menor, eu vou ter um volume que é maior. O meu volume final aqui vai ser maior. Então, eu tenho uma curva, ok? A essa curva, a gente dá o nome de isoterma. A isoterma é a curva que representa uma transformação isotérmica, tá? Então, o que a gente precisa de lembrar? Numa transformação isotérmica, a minha temperatura permanece constante e a pressão e o volume vão variar pelo inverso, são inversamente proporcionais. Uma pressão alta me indica um volume baixo, uma pressão baixa me indica um volume alto. Tranquilo? Então, pessoal, as 3 transformações que a gente vai ver aqui são essas: isobárica, de pressão constante, isovolumétrica, de volume constante, e isotérmica, de temperatura constante, tá? Para qualquer transformação que o gás estiver passando, a equação de transformação é a mesma. Pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final, volume final e temperatura final. A única coisa que eu fui fazendo aqui foi simplificar na equação quem é constante, porque se é constante não faz sentido eu deixar aqui. Então, no caso da isovolumétrica, eu simplifiquei o volume, porque o volume que é constante, fiquei com pressão e temperatura. No caso da isotérmica, eu simplifiquei a temperatura, fiquei com pressão e volume, porque a temperatura que era constante. E na isobárica, eu simplifiquei a pressão, porque a pressão era constante. Tá joia? E aí, além da gente conseguir transformar o gás, a gente ainda consegue misturar os gases. Vamos imaginar que a gente tem 2 recipientes. No recipiente 1, eu tenho um gás 1. No recipiente 2, eu tenho o gás 2. E eu vou virar os dois em um mesmo copo. Então, o meu número de mols total, que vai estar no copo ali no final, vai ser o número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2. Saindo da minha equação, PV igual a nRT,
eu sei que número de mols vai ser igual a PV dividido por RT. Então, o meu número de mols final aqui, ó, seria pressão final, volume final dividido por RT final, igual a pressão do gás 1 vezes o volume do gás 1 dividido por R, temperatura 1, mais a pressão do gás 2 vezes o volume do gás 2 dividido por R, temperatura 2. Ó, eu tenho R em todos os membros, então eu vou simplificar só o R aqui, ó, não preciso manter o R não. Então vai ficar pressão final, volume final, temperatura final, igual a pressão 1, volume 1, temperatura 1, mais pressão 2, volume 2, temperatura 2, ok? Então, essa aqui, gente, é a equação que a gente tem para quando eu quero fazer uma mistura de gases. Ah, eu misturei um gás lá, flúor com hidrogênio, e eu quero saber qual é a pressão final do sistema. Então, a gente vai trabalhar nessa equação aqui. Eu vou fazer a pressão do flúor vezes o volume do flúor dividido pela temperatura do flúor, mais a pressão do hidrogênio vezes o volume do hidrogênio dividido pela temperatura do hidrogênio, vai ser igual ao meu volume final. Quem que é o meu volume final, gente? É o somatório dos volumes. Então, é V1 mais V2. Se eu tenho 10 litros aqui e eu tenho 20 litros aqui, o meu volume final é 30. A temperatura final, o exercício vai me informar e eu consigo chegar na pressão. Ou então, o exercício me informa a pressão e eu chego na temperatura. Enfim, depende do que o exercício estiver pedindo para a gente saber qual vai ser a variável que está sendo procurada ali, tá? Mas, de forma geral, pessoal, o que a gente tem é isso, ok? Então, o objetivo da aula era falar um pouquinho de mistura de gases, né? Da equação de mistura de gases. Falamos também das transformações gasosas, isotérmica, isovolumétrica, isobárica e da equação de transformação gasosa que a gente tem. Além disso, a gente falou da equação geral dos gases, PV igual a nRT, da unidade de medida que tem que estar em cada grandeza para quando eu estou descobrindo aqui qualquer característica do meu gás, tá? Lembrando que a equação geral dos gases é para a gente descobrir uma característica específica do gás. Pressão, volume, número de mols ou temperatura. A equação de transformação gasosa é para quando o meu gás passa por uma transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica ou qualquer outro tipo de transformação, onde as condições finais do gás de pressão, volume e temperatura vão ser diferentes das condições iniciais de pressão, volume e temperatura, tá? Falamos disso e falamos das equações das variáveis de estado, né? Temperatura, volume e as variações, né, que a gente tem de conversão e pressão também, tranquilo? Então, pessoal, o objetivo da aula era esse, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!